E foi o que aconteceu, porque o Natal não é óbvio. Ele acontece como uma revelação de dentro para fora. Aí você vê todos os implicados no Natal, todo mundo não sabia que era Natal. Nem José e Maria. Eles foram para um recenseamento. Eles não tinham ideia de que o menino tinha que ir para nascer em Belém, que ia se cumprir a profecia. Não! Se não fosse a ordem do Império Romano para todo mundo sair de casa, ir até a cidade onde nasceu, para se registrar no censo romano, José e Maria teriam ficado em Nazaré e Jesus teria nascido em Nazaré. Foi uma imposição soberana do Império Romano que os tirou de casa. Do contrário, eles seriam loucos, suicidas, de fazerem aquela viagem naquele estado de precariedade, como a mulher grávida a ponto de dar à luz. Seria totalmente irracional. Eles fizeram por obrigação de cidadania e de legalidade. E aconteceu tudo o que aconteceu, não acharam lugar em nenhuma hospedaria, tiveram que se abrigar numa gruta, num lugar ermo, forrar com palha, e ali Maria deu à luz ao seu filho primogênito, ao primeiro, porque depois ela teve outros. Ela foi uma mulher normal, como toda mulher santa de Deus, que vive vida totalmente normal, cheia de amor, especialmente cuidando dos seus filhos e das suas crias, com toda gratidão de ter trazido gente ao mundo e educando-os para aprenderem a amarem ao próximo, a si mesmos e uns aos outros. Essa é a tarefa mais sublime que se pode ter. Foi essa a tarefa que ela cumpriu, com toda a alegria da vida dela. Em relação a Jesus, ela foi construindo paralelamente uma outra realidade, que se diferenciava do modo como ela via os outros filhos, porque os outros tinham nascido em circunstâncias totalmente naturais. Era esse que era filho de uma circunstância alien, não natural, totalmente diferente, que a engravidara e colocara ela e o marido numa situação de um desconforto horroroso. Não fosse ele o homem mais extraordinário que a gente tem notícia da Escritura, embora Jesus diga que João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, o meu grande herói humano e de vida cotidiana tá, não é João Batista para mim, é José, o pai de Jesus, que era um macho desconstruído e que assumiu o que nenhum homem tem coragem de assumir. E dizer para si mesmo, não, a minha mulher ficou grávida de Deus. Tem que ter uma atitude de uma clareza espiritual e sublimidade e fé que praticamente, eu diria, nenhum de nós tem. Nenhum de nós tem. Mas ele era teólogo, ele era acadêmico, ele era alguma coisa especial? Não. Ele só era um homem bom, justo e honesto. É tudo que importa para Deus, um homem bom, justo e honesto. Sendo José um homem bom, justo, um homem de paz, não queria infamar a sua mulher, porque se ele dissesse ela ficou grávida e eu nunca transei com ela seria apedrejada na porta de Nazaré, empurrada ali para aquele precipício enorme de pedras, ia chegar lá embaixo um bagaço de Maria. Mas ele, temendo a Deus, fez silêncio, até que um anjo do Senhor o visitou no inconsciente, num sonho. Não foi uma aparição externa objetiva, foi interior subjetiva, e falou: não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é. Ele não diz foi, é do
Espírito Santo. Esse ente que vai nascer é do Espírito Santo. É a manifestação de Deus encarnado. Aceita e acolhe com paz. E ele fez isso com paz todos os dias da sua vida. Mas não teve nenhum treinamento bíblico, provavelmente não soubesse da profecia de Miqueias quando tudo isso aconteceu. Nada disso, nem que a Virgem concederia, nem tinha alguém para interpretar. Olha, foi a Virgem que concedeu. É Isaías se cumprindo, porque também Isaías se cumprindo não era tão óbvio como se tornou depois para os cristãos por causa de muitos séculos de doutrinação. Não era nada óbvio para ninguém, nem para Maria, que ficou chocada e disse: faça-se em mim, então, a tua vontade. E se isso é salvação, eu quero. Como ela sabia da honestidade dela e que ela não estava transgredindo nada com ninguém, ela disse: então, que Deus seja Deus na minha vida em toda a sua plenitude. Mas não havia nenhuma compreensão teológica. O que havia era uma entrega existencial. Era um abandono para ficar grávida de Deus. Era uma entrega. Era inexplicável, era amoral. Está para além dos nossos códigos humanos de justificativa moralista de qualquer nível. Do ponto de vista humano, é uma loucura, é um absurdo. Ela também não sabia e não tratava o Natal como óbvio. Aí eles vão lá para Nazaré e era tão pouco óbvio que não tinham onde ficar. Aí, se fosse crente, já ia dizer: se Deus está nisso, cadê o hotel? Por que que ninguém nos acolheu? Por que que ninguém nos recebeu? Deus está nisso mesmo? Não, eles simplesmente sabiam que é assim mesmo. Que não há privilégios especiais, que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Repita isso comigo. O Natal prova que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Repita comigo. O Natal prova que Deus não cria privilégios especiais para Deus. Senão, haveria a melhor estalagem de Belém esperando. E o Filho de Deus não teria nascido numa gruta, entre palhas e animais, ou na pobreza daquele lugar mal ajambrado. Deus não cria privilégios especiais para manifestar as suas coisas. E eles simplesmente sabiam. É gente rica ou de classe média que associa Deus a privilégios especiais. Mas gente pobre sabe que é assim mesmo. E que a vida é dura mesmo. E que as coisas não são fáceis nunca. Portanto, elas não acham que no Natal tem que haver uma suspensão de lutas. Tem que haver uma pacificação de tudo para que Deus se prove presente. Não. Desde o primeiro Natal, a ambivalência, a ambiguidade, o risco de vida, o perigo de morte, o olhar que interpretava persecutoriamente, como de Herodes, e a perplexidade de Jerusalém. Uau! Mas ninguém fazia nada, ninguém checava nada. Os teólogos que sabiam, mas não viviam nada do que proclamavam. Portanto, não havia nada sendo conectado para tornar o Natal uma interpretação no momento em que acontecia completamente clarividente para todos. Não. Havia pastores no campo dormindo, no meio ali de todas as intempéries, com carrapatos, com desconfortos, com mosquito, com fogueira para afastar os mosquitos ou os lobos sorrateiros. Era um lugar de campina, tinha uma cultura de muitas ovelhas.
Até quando eu comecei a ir lá, nos anos 70, você chegava lá e ainda havia muita ovelha. Imagina 2000 anos atrás, como aquilo era absolutamente um outro lugar, carregado de pastores cuidando das suas ovelhas. É para esse pessoal que estava dormindo, e dormindo mal, sem esperar nada, que não viu estrela alguma, que não soube de profecia nenhuma, é que, de repente, um coral de seres de outra dimensão, que a gente chama de anjos, significa a palavra mensageiro, angelos, a palavra mensageiro, e que vem e fala, que veio um coral e cantou que estava nascendo, ali em Belém, aquele que era o Salvador de todos os homens, e que era uma revelação para gente de paz, que só gente boa iria compreender, que só gente de boa vontade, de boa atitude iria compreender, que são os homens a quem Deus quer bem, são essas pessoas que têm boa vontade para com a vida, que olham para a vida com um olhar simples, com interpretações descomplexificadas, que acolhem com simplicidade aquilo que o amor abraça. Esses são os homens a quem Deus quer bem e são os homens de boa vontade para quem chega a revelação como um susto, porque não era óbvio o Natal. E eles vão lá e olham. Os sábios que tinham vindo do Oriente seguiram a sua jornada. Chegaram até lá e viram o menino e os seus pais. A estrela parou porque a estrela não andava necessariamente na cabeça deles. Era um movimento de revelação, de testemunho dentro do coração. Mas seja lá o que a estrela fosse, para as percepções astronômicas, astrofísicas e astrológicas daqueles homens de 2000 anos atrás da Pérsia, foi uma parada que indicava um lugar e o testemunho no coração deles dizia: é aqui, é ele. E eles o adoram e lhe trazem os seus presentes. Mas foi óbvio para quem não sabia nada do Deus de Israel, não sabia nada da Bíblia de Israel, não sabia nada das profecias de Israel, não sabia quase nada de coisa alguma, que estavam estudando muito mais os céus e a astronomia e a astrofísica do que qualquer outra coisa, mas que tinham vindo pela fé, porque tinham crido que tinha uma coisa absolutamente nova, um advento humanitário, que mudaria o curso da história humana, e lá estavam eles. E eram gente sem Bíblia, sem teologia, sem instrução, sem doutrinação, mas com coragem de obedecer à intuição simples do coração. Aí você vai prosseguindo. Belém entrou em aturdimento quando soube que tinha um negócio daquele parecido por ali. Logo depois, quando os magos não voltaram, mas foram por divina advertência, Deus falou com eles, ou seres celestiais se comunicaram. Anjos, ou mensageiros espirituais, como você queira chamar, ou alienígenas transdimensionais a serviço de Deus, disseram a eles: voltem por outro caminho, porque o faraó quer matar a Jesus, ele quer vir aqui matar, não diga onde ele está, nem quem ele é. E eles fizeram isso. Quando Herodes se viu enganado, pegou um batalhão de soldados, foi até Belém, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para não haver erro. Ele pensou: quem sabe esse menino já nasceu antes, esses caras chegaram aqui depois, então eu não vou deixar margem para o erro, não vou dar ocasião à surpresa. De 2 anos para baixo, matem todo mundo, até quem nasceu hoje. Liquidem todo, e mataram centenas de crianças. Belém se encheu de sangue, e de ódio, e de raiva.
E Jesus teve que se exilar com seus pais no Egito, onde a tradição diz que ele ficou aproximadamente até o seu 8º ano de vida, para depois voltar direto para Nazaré e não passar nunca mais por Belém, e nem ir a Jerusalém. Foi direto para Nazaré. E era óbvio que seria assim. Para os belemitas, o que tinha acontecido era tudo que eles não mereciam. Que desgraça de um Messias que supostamente é filho de Davi nasce aqui, e todas as crianças que a gente produziu de 2 anos para cá, que a gente gerou, foram mortas. Que ódio! Que ódio! Vocês acham que essas pessoas morreram compreendendo que o Messias tinha nascido lá e que os filhos tinham pago um preço perverso para a salvação imediata, para a preservação e para a sobrevivência daquele Messias? Vocês acham que foi assim? Acham? Não, não foi assim. Gerou foi muita raiva, muito ódio, muito trauma, muita divisão nas famílias.